Zé, sobre o diabetes, Tá. o que a gente pode fazer de maneira natural, com alimentação, com plantas medicinais, o que tu faz? Eu escrevi um livro, lancei faz uns 2 meses, O Pâncreas Doente. Eu estudei durante 6 meses o sistema do pâncreas. Estudei, quando eu digo estudei, agreguei conhecimento e fui a fundo, né? E eu descobri que o diabetes tipo 2 tem cura, seu 100%. Nem todo mundo vai se curar de diabetes tipo 2 porque depende de mudança de vida, né? Às vezes muito drástica, às vezes uma dieta até crua durante um tempo, e isso é difícil de fazer, nem todo mundo vai conseguir fazer esse movimento, né? Agora o diabetes tem alguns segredos. Primeiro, eu tenho que entender o que é glicemia. Se eu não entender o que é glicemia, a glicemia é o nome dado ao açúcar circulante no sangue. Então eu fiz o exame de glicemia. E eu tenho que entender de insulina. Se eu não entender de insulina e de açúcar, eu não vou entender o mecanismo do pâncreas. Porque, deixa eu te explicar, doutor, que isso é interessante. Quem que produz insulina? O pâncreas. Fechou. Mas quem que produz insulina? Como que o pâncreas produz insulina? Qual é a base? Né? Isso, o nutriente que eu preciso para produzir insulina que falta no meu organismo. Insulina é proteína pura. Toda enzima é uma proteína. Entendesse? Então, se eu não tiver uma quantidade bacana de proteína, ou for um vegano estrito, daquele que tá achando que tem que comer só farinha, entendesse? Eu vou acabar tendo problema com proteína. Eu tenho que ter os aminoácidos essenciais para eu poder ter uma insulina, porque o pâncreas é a cozinheira, o bolo é a insulina, mas o ingrediente para o pâncreas, que é a cozinheira, produzir insulina são as proteínas. Você entendeu? Então eu preciso entender de nutrição no sentido não só de produção de insulina. Mas a matéria-prima tá falando. A matéria-prima. Por que eu falei de glicemia? Porque tem alimento que a gente chama de índice glicêmico, tem CG e IG, carga glicêmica, que é a quantidade de açúcar que aquele alimento tem, e IG é a velocidade que aquele açúcar se transforma, aquele alimento se transforma em açúcar no sangue. Perfeito. E tem alimento que tem um índice muito alto. Muito alto. Por exemplo, melancia, o diabético não pode usar. Ele vira açúcar instantâneo. Mas é um alimento natural, que se eu faço academia, eu tenho um açúcar rápido. E também que vai embora rápido. Agora, o pão... suco de melancia nas academias é febre, né? E por diversos, por causa da citrulina também, né? A gente já vai do libido, já vamos trabalhar isso. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender desses dois. Então, fiz o exame, glicemia, jejum, deu 100, 102. De 80 a 120, 100 é pré-diabético, dentro do contexto de que eu tava em jejum, né? Eu tava em jejum e meu açúcar tá alto no sangue ainda. E é de manhã, né? É de manhã. Só que eu tenho que fazer o exame de hemoglobina glicada. Porque a hemoglobina, que eu preciso de B12, tá? Pra formar ela. Pra formar ela. Tudo tá conectado, tá vendo? Eu preciso de B12 pra formar ela. Então, porque ela fica muito... As hemácias se transformam depois de 20 dias. Então eu sei que aquele açúcar, o açúcar glica, ele glica na hemácia da hemoglobina glica, então eu sei que circulou 30 dias aquilo ali em mim. Então, se tiver baixa a hemoglobina glicada e a minha glicose estiver alta, eu não sou diabético. De boa. Nem pré-diabético. Então não se assuste porque deu 100. Agora, por exemplo, tá 70. Mas e o mínimo é 80. Não, esquece a glicada, tá? E tá legal a glicada também. Ok? Porque a glicada que é a chave, mas pode acontecer de ela tá normal. Ou pelo menos no padrão parecido. Só que tá baixa. Eu não tenho diabetes, nem pré-diabético. Só que tu não sabe. O teu pâncreas tá trabalhando a 120 por hora. Por isso que ela tá baixa. Você entendeu? O teu pâncreas tá pra morrer. Ele vai exaurir, vai cansar, né? E o exame que se faz para saber se o pâncreas tá morrendo é peptídeo C. Esse é o exame específico. Eu escrevi um livro para isso. Então, falo com autoridade porque eu escrevi o negócio. Eu fui estudar o assunto. Até a própria metformina, que é uma planta que eu me surpreendi, que eu fui estudar profundo, cada planta, né? Metformina é uma planta, não sei como é que a indústria farmacêutica colocou isso como remédio, porque não pode, tem que ser uma coisa que não tem na terra, remédio, tá? Então foi uma coisa surpreendente para mim também. E aí eu fui estudar o que era bom pro diabetes. E aí eu estudei. Posso citar os alimentos? Manda. Vamos lá. Cogumelo do sol. Excelente. Tá? Aveia. Cogumelo do sol e aveia tem a beta-glucana. Isso é uma fibra poderosa que baixa realmente o açúcar sanguíneo. Isso é um monte de estudo mostra isso. E que é pré-biótico também. E que é um prebiótico também. Nós temos aqui... tá, voltando ao açúcar, né? Isso aqui é interessante. Um pão francês. Não existe um alimento com índice glicêmico que se transforme em açúcar tão rápido no teu sangue quanto um pão d'água. Não existe. Diabético não pode comer pão d'água. Não tem possibilidade. É assim, ó. Schlept, não, na hora. E não existe na natureza um estímulo de insulina tão grande quanto o açúcar refinado. Não existe. Na natureza não existe.
Então, se tu cortou o açúcar refinado, né? Eu fiz isso. Eu não como açúcar refinado. Eu não como. Somos dois. Tirei açúcar mascavo também, porque aprendi a comer sem açúcar. Uso stevia. Descobri uma stevia boa, de qualidade. Quando eu quero tomar alguma coisa com stevia, eu adoçar um serrelado, enfim, eu tomo stevia, tá? Eu não como açúcar. Eu decidi. Tá? Mas quem quiser comer, eu passo pro demerara, pro mascavo. Agora, se tu quiser ficar ninja, você não precisa de açúcar pra nada. O teu paladar volta. Se adapta, concordo. Tá? E eu fui, depois desse não como açúcar, eu fui comer um doce. E intragável. Ficou ruim. Intragável. Eu não acreditei. Eu não tô brincando. Eu tô falando de coração. Deus tá aqui. Eu tenho que... Fui tragado. Então, o diabético tem que fazer esse uso desses alimentos. E planta. Aí eu fui estudar planta. E eu até fiz um vídeo. Temos quantos minutos? Não, pode tocar mais 5 minutos. Tá. Eu fiz um vídeo interessante pra caramba. E o jornal Estadão me tacou-lhe a faca. Eu não respondi. Mandaram o e-mail, não respondi. Porque eu não tentei ficar respondendo coisa nesse sentido, né? E aí procuraram uma equipe de pessoas que mostraram que não tinha base científica que eu falei. Eu falei que é cebola com limão, cebola roxa com limão, baixa o diabetes rapidamente. Vai baixar pra todo mundo? Lógico que não. Nem todo mundo tá com o mesmo problema de glicose. Às vezes o problema é outro. Tô falando da glicose baixar. E aí eu estudei a cebola rigorosamente. Eu coloquei artigo científico nesse livro, fiz uma matéria, não postei ainda, não vou postar porque eu não vou dar vazão pra ninguém. Cebola e limão é a combinação mais perfeita da Terra. A cebola tem S-metilcisteína, que ela faz a translocação GLUT4. O GLUT4 é uma proteína que fica dentro da célula. O açúcar está no sangue, a insulina liberada vai levar esse açúcar até na membrana da célula. Lá tem um receptor chamado IRS, que ele vai receber o açúcar, mas não passa para dentro da célula. Ele não passa, porque o GLUT4 vai lá recepcionar. Ele recepciona e leva até dentro da mitocôndria. A S-metilcisteína, ela faz a translocação GLUT4. Tem um monte de artigo científico mostrando isso aí. A cebola faz a translocação. Mas peraí. Ela tem a quercetina. A quercetina é a cor da cebola. A antocianina é a cor da cebola roxa. A cor do negócio... Deus é tão poderoso. A cor do negócio é um remédio. Se eu dissesse pra ti que a cor do tomate é o melhor remédio pra próstata da terra, tu não acredita. A cor do tomate, que se chama licopeno. A cor, o pigmento, a tinta. A resveratrol da uva. Entendeu? Então, só essa cor. Então, eu fui estudar o limão, tem um L-limoneno. O L-limoneno, ele realmente... Tem um monte de artigo. Então, preparei um material. Eu sei que eu tô falando coisas assim que são com muita autoridade, com muita firmeza. Eu não quero que você pare de tomar o teu remédio e abandone tudo e se dê uma de louco. Não. Agora, eu te garanto, se tu conversar com o teu médico, com o teu nutricionista, você bolar uma estratégia e tu mudar tua alimentação de verdade, tu vai deixar de ser diabético. Você não é condenado a ter diabetes. 2% das doenças são de origem genética. Não, eu ia complementar que uma das plantas mais incríveis para essa questão do diabetes é o picão preto. Picão preto, pata de vaca, jambolão, insulina. Que ajuda, por exemplo, tem estudos muito interessantes sobre o picão preto, que ajuda a regenerar células das ilhotas de Langerhans, que são essas ilhotas que produzem. Cara, picão, velho, você tem no meio da estrada. Lá, aqui no sul é uma praga isso aí.